Olá, eu sou a Karime Shukridelai e hoje nós estamos em mais um episódio do Guia Cast, contando com a participação do Dr. Guilherme Fogaça, para a gente abordar um tema super interessante, que é a dor crônica. Então, o doutor vai abordar principalmente a fibromialgia, que é uma condição bem que gera bastante dúvidas aos pacientes, e ele, como reumatologista e especialista em dor, vai nos explicar um pouco mais sobre essa doença. Perfeito, perfeito. Doutor Guilherme, obrigada por aceitar o nosso convite, Imagina, por estar aqui imagina. conosco e compartilhar sobre esse tema que é tão Eu importante. que agradeço pelo convite. É um tema realmente muitas dúvidas, né? A gente vê muita dúvida por aí, muitas mentiras também por aí acontecendo, né? Então acho que é muito válido ter um tipo de convite como esse para poder ajudar as pessoas a entenderem melhor a doença e sobre o diagnóstico correto. Bom, para a gente começar e quebrar um pouco esse gelo, né? Eu sempre gosto de conhecer um pouco a história do participante. Então, como que foi sua trajetória até aqui? Sempre foi um sonho seguir essa área, né? A reumatologia, ou não? Durante a graduação, você se encontrou ali? Como que foi? Nossa, mudou bastante. No começo da faculdade, eu entrei assim com sonho. Eu ia ser cirurgião. Eu queria até cirurgia plástica, né? Mas durante a faculdade, assim, eu fui entendendo melhor que eu gostava muito da parte clínica, né? Dos pacientes clínicos. Me apaixonei pela clínica médica. E depois, lá pro quinto, sexto ano, que eu tomei a real decisão no final da faculdade para fazer a clínica médica. E depois tive algumas inspirações de professores, né? Que me auxiliaram ao guiar o caminho para a reumatologia. Fazendo a reumatologia, eu vi que a dor era obviamente a nossa principal queixa, né? Nossos pacientes que procuram reumatologista, assim, 99,9% dos casos é por conta de dor, né? Seja ela aguda, seja ela crônica. Mas eu vi que faltava no mercado ainda profissionais qualificados que atendessem esses pacientes com um olhar mais humanístico, um olhar mais completo da dor, né? Então, fui percebendo essa janela aí de mercado e me interessando mais e mais pelo assunto. E hoje estamos aí acompanhando e tratando muitos pacientes com dor crônica e ajudando várias vidas aí, graças a Deus. Ai, que bom, que legal, doutor. Que Deus te abençoe na sua Amém, caminhada. amém, amém. Bom, então para a gente começar, você pode nos explicar o que é a fibromialgia e por que ela é considerada uma das causas mais desafiadoras quando se fala em dor crônica? Olha, boa colocação. Realmente é um grande desafio. Até para a própria medicina ainda não é muito definida da onde que ela vem, o porquê que ela aparece, né? Se é uma doença autoimune, se não é, se é uma doença só de sistema nervoso central, do cérebro, dos nervos, se não é, se é dos músculos, se não é. Então, ainda é uma grande incógnita da onde vem, mas sabe-se que é uma doença em que tem um acometimento primordialmente, né? Principalmente o sistema nervoso central em que o paciente tem muita dor, uma dor difusa, né, por pelo menos 6 meses, por definição, né, tem que ter esse tempo aí para a gente ter o nosso corte. E associado a outros sintomas, como fadiga, a gente fala muito sobre um termo que chama fibrofog, que o paciente refere sempre para a gente uma estafa mental, uma fadiga, um cansaço, um estresse emocional muito associado. Então isso mostra o quanto que o sistema nervoso está realmente associado. Mas tem muito estudo legal que mostra já a presença até de alguns anticorpos, como outras doenças reumatológicas que a gente tem por aí, que podem estar associadas à fibromialgia, e alguns estudos feitos também com ressonância magnética, com imagem mesmo, que mostram que o cérebro de uma pessoa com fibromialgia, em relação ao processamento da dor, funciona de uma forma diferente de uma pessoa que não tem fibromialgia. E isso é uma coisa muito interessante que a medicina, cada vez mais coisas novas a gente está tendo por aí. Excelente. Então, né, como você mencionou, ainda tem muitas, Tem né, muitos mistérios ainda, muitas incógnitas, muitas perguntas ainda a serem sim. respondidas, né? Algumas, graças a Deus, a gente já conseguiu em relação à medicação, tratamento, né? Mas quanto à definição mesmo, a origem, da onde que vem, por que vem, que é uma grande pergunta que os pacientes fazem, né? Mas por que que eu tenho, né? Da onde que vem, o que que aconteceu? É muito difícil ainda a gente falar, ó, esse foi o marco zero da sua doença. Não tem muitos fatores influenciados ainda que infelizmente a gente não consegue separar ainda, mas um dia a gente vai chegar lá. Amém. Bom,
Muitas pessoas também, né, confundem dor aguda com dor crônica. Você pode explicar qual é a diferença entre elas e por que a dor persistente precisa de um acompanhamento especializado? Perfeito. Bom, uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes e para os meus alunos também. Uma dor crônica é uma dor aguda que não foi tratada da maneira correta, né? Então, por definição de livro, assim, a dor crônica, a gente considera ela crônica quando ela dura mais de 3 meses. Antes disso, a gente considera ainda como uma dor aguda, tá? Então durante todo o processo da dor aguda, nesses primeiros 3 meses, que é quando aparece alguma lesão, alguma coisa nesse sentido, que justifica aquela dor, esse paciente começa a ficar muito sensibilizado, né? Então, para entender a dor, basicamente, é como se fosse uma rede de vários fios, né? E esses fios captam a sensação na nossa periferia, nossos braços, nossas pernas, e levam até o cérebro, onde é feita a percepção da dor, né? Na parte aguda, por exemplo, fiz uma lesão de ombro ali, uma tendinite, por exemplo, de ombro, é agudo, ponto. Se eu tratar corretamente, ok, vida que segue. Porém, se eu não tratar, aquela dor vai ficar ali, vai ficar enviando sinais para o cérebro, e esse cérebro vai começar a meio que ficar desregulado. Como esses fios começassem a ficar desencapados e tivesse um grande curto-circuito. E o cérebro, na hora de perceber a dor, ele já perde a capacidade de perceber de onde está vindo essa dor. E essa dor crônica, aí não é mais o problema ali no ombro, é mais no sistema nervoso, né? Então, quando a gente vai tratar a dor crônica, às vezes, claro, a gente quer focar ali no ombro, dando exemplo o ombro, mas a gente já tem que pensar no mais para cima. Então, o sistema nervoso já está comprometido, já tem essa sensibilização que a gente fala, tanto da parte periférica quanto da parte do sistema nervoso central. E isso que diferencia, por isso que eu falo que a dor crônica é uma dor aguda que não foi tratada correta. Porque se você tratar o ombro lá, usando o mesmo exemplo, com físio, com as medicações adequadas, dificilmente o paciente vai virar uma dor crônica, né? Mas, infelizmente, na grande maioria dos casos, não é tratado da forma correta ou de uma maneira incompleta. E esse paciente se torna uma dor crônica e essa dor passa de 3 meses e se torna um grande desafio por isso. Porque a dor, o problema não é mais só naquele local. É algo muito maior que envolve fatores neurológicos, fatores do sistema nervoso central, neurotransmissores, que daí a gente tem que entrar mais a fundo no tratamento e focar nessa parte também no tratamento e não só no local onde tem a lesão. Nossa, que explicação sensacional a sua, porque até eu que não tenho esse conhecimento da área, consegui entender a profundidade, a complexidade de que é, né, esse tipo de doença. Então, realmente, acho que assim, como para mim, para quem está nos ouvindo, foi bem... É bem complexo entender. Mas para ficar claro, eu falo, a dor crônica um dia foi uma dor aguda, só que por algum motivo não tratou correto ou foi incompleto o tratamento. Isso foi virando uma bola de neve, estimulando o cérebro, e o cérebro entendeu que ele precisa ter dor, independentemente de ter lesão ou não. Às vezes você já curou seu ombro, já saiu a tendinite, não tem mais tendinite, mas ainda dói, ainda tem dor. Da onde está vindo a dor? Do seu sistema nervoso. Então, a gente tem que daí condicionar o seu cérebro a falar, ei, chega, já deu, para de sentir dor, a dor já acabou, a lesão já passou, tá na hora de parar de sentir dor. Nossa, o sistema nervoso é realmente uma caixinha, né, de surpresas. E doutor, existe uma causa única para fibromialgia ou ela trata-se de uma combinação de fatores físicos, emocionais e neurológicos? A gente volta muito naquela primeira pergunta em relação à definição, né? Não só a fibromialgia, mas toda dor crônica tem um fundo biológico, sim, como a gente acabou de falar, essa parte de neurônio, neurotransmissor e tudo mais, mas o peso psicológico é muito importante, tá? Eu sempre explico para os pacientes, para os alunos, que as regiões do cérebro que controlam a dor e as regiões do cérebro que controlam as emoções, a parte de humor, parte de memórias, são quase as mesmas, tá? Então, por isso que muitas vezes emoções negativas como angústia, tristeza, preocupação, raiva,
ansiedade, a depressão aí entre os transtornos de humor, podem gerar dor no paciente, porque o cérebro não consegue separar o que está sendo acionado. Opa, é para gerar dor ou é para gerar emoção? Ele fica um pouco confuso, né? E o caminho inverso também é verdadeiro. Às vezes os pacientes que têm dor crônica, obviamente, quem não tem dor e não fica estressado, né? Fica mais depressivo, fica mais ansioso, então é uma via de mão dupla, né? E também os caminhos, assim, a parte social é muito importante. A gente vê que pacientes inseridos no ambiente social desfavorável, a dor ela é maior, né? Então a gente atende pacientes com intrigas familiares, problemas com filhos, problemas com vizinhos, preocupação com o trabalho, qualquer tipo de situação em que gere estresse crônico, qualquer situação que gere estresse crônico, também vai estimular essa mesma região do cérebro que eu te falei, que o cérebro não vai saber muitas vezes separar o que é dor, o que é emoção. E daí é no tratamento que a gente vai abordar isso para o paciente e falar para ele, olha, e a gente até pergunta para o paciente e ele responde, sempre a resposta é sim. A gente pergunta, o dia que você está mais estressado, você sente mais dor? A resposta 100% das vezes é sim. Sim, eles sempre vão responder que sente mais dor. E mostra pra gente, na prática, essa ligação total entre as emoções, o social, que também coloca as emoções em jogo, né? E a parte da dor. É muito importante isso pra gente. Você falando isso me vem, né, o fato de hoje a depressão, a ansiedade ser uma das doenças que mais Mal do tem. século, mal do século, né? Um dos mal do Sim. século. Então, isso você vê na prática que realmente tem levado a mais casos de fibromialgia no Muito. consultório. Muito, muito, muito. Muito que até outros médicos têm um certo preconceito em atender pacientes com fibromialgia por esse fato. Porque são pacientes que às vezes eles vão falar, os pacientes com fibromialgia eles reclamam demais. Pacientes com fibromialgia são depressivos demais. Pacientes com fibromialgia são ansiosos demais. Mas sim, faz total sentido, porque é a doença, né? O problema está naquele lugar que vai gerar ansiedade, vai gerar depressão. Imagina você 24 horas por dia com uma dor no pé, por exemplo, que seja só no pé. O quão irritada você vai ficar com o marido, com o filho, com o cachorro, com o funcionário, com a amiga, com o colega de trabalho. Agora você imagina a fibromialgia, que é uma dor no corpo todo. O paciente fala, meu corpo todo. Tem paciente que fala, onde eu não sinto dor, eles falam. É dor da cabeça aos pés. Tem paciente que sente dor para simplesmente pentear o cabelo, para escovar os dentes. Então imagina isso 24 horas por dia, todos os dias da sua vida. É uma prisão, é uma prisão. Então como não ficar ansioso? Como não ficar depressivo, né? E fora o fato de ter que se afastar às vezes das pessoas, de familiares, de amigos, primeiro por não ser compreendido, né? Porque às vezes sempre taxam, lá vem a Maria das Dores, lá vem a fulana, mas você tá reclamando de dor de novo, né? Então eles sempre são taxados dessa forma. E também são afastados socialmente por conta disso. Isso gera mais ansiedade, e é um ciclo vicioso. A gente percebe que é uma bola de neve. Meu Deus. E doutor, além da fibromialgia, quais outras condições costumam causar dores crônicas, como artrose, doenças autoimunes e também lesões musculares? Olha, tudo pode gerar dor crônica, tá? Também voltando ao que a gente comentou, é a aguda que foi maltratada. Então, assim, de principais queixas que eu vejo assim, em consultório em relação à dor? A fibromialgia vem com bastante frequência, né? A artrose também é uma causa bastante frequente de dor, articular, nas articulações principalmente, de joelho, quadril, coluna, né? E bastante incapacitante por vezes, acomete principalmente a faixa etária de idosos, mas lembrar que também fatores de risco como obesidade, sedentarismo também entram na lista de fatores de risco para artrose um pouquinho mais precoce, né? Em relação às doenças autoimunes, várias delas podem fazer o que a gente chama de artrite, que é a inflamação das articulações, né? Então, se a articulação está inflamada, ela vai doer, né? E se a gente também não tratar de forma aguda, naquele momento, da forma adequada, essa dor vai se cronificar, vai sensibilizar o sistema nervoso e o paciente também pode gerar dor crônica. Dor lombar também é muito comum, né? Muitas pessoas pensam que dor lombar é apenas hérnia.
Não, não. Tem muita coisa que pode fazer dor lombar, né? Parte de musculatura, parte de articulações ali da coluna, as hérnias em si, sim, são uma grande causa, mas grande parte das vezes é a parte muscular, tá? Muitas contraturas musculares. Então, pessoas que ficam muito tempo em pé, que trabalham muito tempo em pé, ou que ficam muito tempo sentado também é a mesma coisa. Isso gera muitas contraturas ali na região lombar, e se não tratada da forma correta, o quanto antes, essa dor também vai se cronificar. Não é só a fibromialgia que é uma dor crônica. Qualquer dor que for tratada de uma maneira incompleta ou incorreta, como a gente disse anteriormente, pode se tornar uma dor crônica e um problema para a vida da pessoa. Bom, doutor, agora a gente vai para o diagnóstico. Então, como é feita a investigação diagnóstica nesses casos e por que muitas vezes o paciente demora tanto para receber um diagnóstico de forma correta? Tá, vamos lá. Primeiro eu vou responder a segunda pergunta. Muitos pacientes demoram muito para chegar no médico certo, né? Não só na dor, não só na reumatologia, mas pensando na dor, ele sempre, por exemplo, estou com dor na coluna, estou com dor na perna, estou com dor no ombro. Ele vai ao ortopedista, acho que o clássico, né? Doeu o joelho, vou ao ortopedista. Então eles vão ao ortopedista, eles procuram os clínicos gerais, as UBSs, eles vão à UPA quando tem crise de dor, ou aos pronto atendimentos que tem. E são tratados apenas com sintomáticos, né? Então, analgésicos, anti-inflamatórios e ponto. Aquilo acabou, se encerra. Só que, como a gente falou, a dor não é só isso, né? Se a dor já estiver cronificada, só isso não vai resolver nada. Mas é literalmente a gente secar gelo, né? Então, o diagnóstico, ele, antigamente, da fibromialgia, na verdade, a gente falava que era um diagnóstico de exclusão. Ou seja, se não for nada, excluímos tudo, é fibromialgia. Mas hoje não. Hoje já existe uma tabela de critérios diagnósticos clínicos, né? E infelizmente ainda não existe um exame. Muitos pacientes até perguntam, doutor, existe algum exame para fibromialgia? Infelizmente ainda não, né? Mas a medicina está indo atrás disso. Mas são critérios clínicos que, com base com a conversa com o paciente, eu consigo ter uma certa noção e firmar um diagnóstico. Nesses critérios, a gente vai levar em conta dois grupos de sintomas. Primeiro são os sintomas dolorosos, que são referidos pelo paciente. Eu vou lá pontuar, falar, Dona Maria, por exemplo, onde que dói na senhora? Eu tenho um bonequinho lá, eu sempre tenho no consultório. Me fala onde que dói. Eu vou marcando um xizinho nos lugares que ela fala que dói. Cada pontinho desse vale um ponto. E o segundo grupo são sintomas associados, que a gente vai dividir em sintomas cognitivos. Então, é muito comum o paciente, como eu falei, o paciente de fibromialgia ter muita fadiga mental, cansaço, ele tem a sensação de sempre estar cansado, estafado, né, estressado. Isso a gente chama de fibrofog. Existe um termo científico para isso. Fog vem no inglês nuvem, que a paciente sente que a cabeça está anuviada, tem uma confusão mental, eles têm muito esquecimento. Eu esqueço panela no fogo, eu esqueço onde deixo minhas chaves, eu esqueço panela ligada. Isso é um sintoma. O segundo seria os sintomas de sono. Então, o sono é um fator muito importante. Acho que vamos falar melhor depois, mas a gente pergunta sempre o sono, porque o sono tem relação com a dor crônica e a fibromialgia. Então, os pacientes que têm fibro têm pior qualidade de sono também pontua isso. O terceiro seria os sintomas associados. Às vezes os pacientes chegam pra gente falando que eles têm muito formigamento, sensação de queimação, sensação de inchaço, sensação de edema, mas a gente olha e tá tudo bem, mas pro paciente ele tá sentindo aquilo, né? Então esses e outros critérios a gente vai pontuando, a gente vai ter uma pontuação específica para cada critério e soma-se. Se o paciente atinge uma meta tal, uma pontuação específica de corte que a gente tem, a gente já está autorizado a dar o critério, o diagnóstico de fibromialgia. Então a gente tem hoje um critério diagnóstico, não precisa ser igual antigamente que precisa descartar tudo para depois pensar fibromialgia. Não, às vezes o paciente já sai do consultório na primeira consulta com o diagnóstico de fibromialgia. Isso pode acontecer. Nossa, excelente, né, doutor? Essa evolução na Sim. medicina faz com que os pacientes tenham, né, maiores chances de tratamento, qualidade de vida, porque realmente, né, Sim. com base no diagnóstico,
vai conseguir fazer o Sim, vai para o tratamento. tratamento correto, exatamente. A atuação integrada entre médicos, fisioterapeutas, psicólogos e outros profissionais faz a diferença nos resultados do tratamento? Total, total, né? Eh, Vamos pensar assim na parte motora, por exemplo, paciente que chega para mim por um quadro de uma dor lombar, uma dor no ombro, uma dor no joelho, que seja por uma artrose, uma hernia de disco, por exemplo. Fisioterapeuta vai ser essencial nesse tratamento desse paciente, né, para reabilitação. Aqui em Maringá eu também trabalho com um colega que é fisioterapeuta, que ele faz palmilhas, né? Então, às vezes, a pisada do paciente interfere na postura, interfere nas dores de joelho, de quadril, de coluna. E também, às vezes, precisa fazer uma palmilha específica para ele para ajudar no tratamento. É, a gente pensa na acupuntura também, hoje é muito indicada. A terapia manual, né, a liberação miofascial, hoje bem falada, o pessoal fala bastante, né, os atletas falam bastante, mas também esses pacientes têm muitos pontos de contratura muscular, às vezes tem que fazer uma liberação manual daquele ponto. E também aí agora indo para a parte psicológica, terapia. Eu falo pro meu paciente assim, primeira consulta, terapia para ontem. Vamos atrás disso. Psiquiatra, se necessário, né? A gente já tem um manejo ali inicial das medicações, mas a gente encaminha pro psiquiatra para acompanhar a parte. Se eu já vejo que o paciente tem sinais de depressão, sinal de ansiedade, já mando pro psiquiatra e terapia, né? A que tem evidência é a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental para dor, né? Temos a psicanálise e tudo mais para evidências assim científicas, o que mais temos hoje é a terapia cognitivo-comportamental. Então, vejam, sozinho eu não consigo trabalhar, né? A gente precisa desses colegas aí para trabalhar em conjunto com a gente, para que a gente consiga fazer um trabalho em equipe, porque não adianta eu fazer só a minha parte, se tem outras partes ainda que precisam ser cobertas e ser melhoradas, e eu sei que preciso de outros colegas, e seria egoísmo meu, né? Eu queria abraçar tudo. Não, realmente. Tem que ter humildade e falar, não, esse paciente precisa de um físio, esse paciente precisa de um acupunturista, esse paciente precisa de um psicólogo. É muito importante a gente também saber fazer o encaminhamento correto. É muito importante. Excelente, doutor. E falando então em relação ao plano terapêutico, quais critérios o especialista vai usar para definir o melhor plano terapêutico para cada paciente? Isso aí também é muito interessante, que eu trabalho muito no consultório com protocolos, né? Que eu falo pro paciente assim, ó, se a gente vai começar seu tratamento hoje, eu vou entrar no jogo, vou entrar para ganhar, né? É a mesma coisa que eu faço, eu gosto muito de fazer analogias, né? Eu falo assim, imagina se a senhora for mudar para uma casa que só o banheiro tá pronto. Só o banheiro tá pronto. Aí no próximo mês você faz a sala. Aí no outro mês você faz a cozinha. A hora que você for fazer a cozinha, o banheiro já vai estar dando problema. Então você tem que mudar para uma casa que já esteja tudo pronto, tudo bonitinho, fechadinho, né? Então, eu tenho que fazer toda uma análise do paciente, tentar identificar a origem da dor, da onde que está começando essa dor. Por exemplo, às vezes é uma hérnia cervical no pescoço, às vezes é uma tendinite, às vezes é uma artrose do joelho. Então, para tentar já abordar isso de uma maneira eficaz, com um tratamento, uma infiltração, que seja, algum procedimento que eu possa fazer para ajudar, né? E as medicações que daí eu sempre falo para o paciente, não existe protocolo ideal. O melhor protocolo é o seu. Não tem como eu pegar um protocolo de um paciente e colocar em outro. Não vai adiantar. Porque cada paciente vai ter uma demanda, cada paciente vai ter uma necessidade. Como a gente viu, tem vários aspectos a serem abordados no tratamento da dor, né? Então, não adianta eu pegar o tratamento do paciente X e colocar no paciente Y com a garantia que vai funcionar, porque as demandas deles são totalmente diferentes. Por exemplo, a paciente X está lá, a parte emocional tudo ok, mas ela não dorme bem. Mas a Y dorme bem, mas a parte emocional não tá legal. Então, eu tenho que ver muito, tenho que ter um olhar muito crítico em relação a isso e montar um protocolo especializado e específico para aquele paciente. E também o fato de que nem toda medicação reage da mesma forma em todo organismo. Depende muito de organismo para organismo. Tem medicação que o paciente não tolera, tem medicação que o paciente não dá certo, a gente tem que trocar, a gente tem que ajustar a dose. É um tato muito fino também essa parte, né?
E às vezes combinações de medicações, né? Então temos que chegar na combinação ideal para cada paciente. Eu falo, infelizmente, tratamento de dor não é uma receita de bolo. Eu não posso pegar ali a caixinha, ler e fazer igual para todo mundo. Eu tenho muito que olhar para você, entender o seu caso, entender as suas demandas e as suas necessidades, e aí a partir disso formar, fazer a sua receita, fazer o seu protocolo e formar o seu tratamento. Então, isso que torna o desafio, assim, e isso que me atrai, que eu gosto bastante dessa complexidade de ver o paciente, e não, esse paciente é para esse caminho, esse paciente é para esse caminho, eu acho isso muito interessante. Por isso que a gente não pode pegar a receita do coleguinha e Exato, querer exato. Por fazer, isso que eu seguir o falo para os tratamento. pacientes, Dona Maria, por favor, não pega a receita, o remédio da vizinha. Não pega o remédio que a vizinha tá tomando, porque se ela tá tomando é porque tem um motivo. Às vezes não é o remédio certo para a senhora. A gente tem muito de acontecer isso, né? De troca de receita e remédio entre parentes, entre vizinhos. Eu falo, não, a senhora tem que vir aqui, tem que entender o caso da senhora pra gente fazer o tratamento certo, da forma certa. Com certeza. E doutora, ainda falando, né, sobre tratamento. Quais são as principais opções de tratamento para fibromialgia e também dores crônicas? Então, medicamentos, fisioterapia, né? Quais que são as abordagens em relação a isso? Olha, hoje é um mercado que tem crescido muito, tá? Muito interessante isso. Graças a Deus tem se descoberto muitas coisas. A gente começa do básico, medicações. Então a gente viu que só analgésicos, anti-inflamatórios não vão ser suficientes, né? A gente parte disso. Claro, meus pacientes usam analgésico? Sim, usam analgésico. Usam anti-inflamatório? Sim, usam. Mas a gente precisa partir para o segundo passo. Seria tentar mexer no sistema nervoso desse paciente. Seja estimulando. Por quê? Quando a gente fala sobre a dor, a gente tem uma via que sobe para o cérebro, que é uma via estimulatória, que no paciente com fibromialgia, um paciente com dor crônica, ela está muito excitada. A dor está subindo a todo momento, 24 horas por dia. Está ligada 24 horas por dia. E a gente tem um mecanismo de defesa, todos nós temos um mecanismo fisiológico, que é uma via que desce, que é descendente, que ela tenta frear essa dor. O nosso cérebro ele é criado para isso, para tentar fazer com que a dor que a gente sinta não seja tão intensa quanto deveria. O que acontece quem tem fibromialgia? A via que sobe está muito estimulada e a via que desce para de funcionar. Ele não tem esse freio, né? Então o acelerador está ligado lá 24 horas por dia. Então as medicações que a gente usa de uma forma simples é para tentar inibir a via que sobe e tentar estimular a via que desce, né? Isso é uma coisa que a gente pensa na hora do tratamento com medicação. Em relação a procedimentos, hoje a gente tem uma gama de procedimentos, né? Por exemplo, para enxaqueca, vamos pegar o exemplo da enxaqueca. Enxaqueca, a gente teve muitos casos, pacientes de enxaqueca no consultório, que é uma coisa incapacitante, né? Então a gente tem procedimentos, por exemplo, para fazer bloqueio de nervos aqui da região da cabeça, aqui na frente, aqui na testa. Temos tratamento feito com botox também, que a gente faz a aplicação de vários pontinhos de botox, né? Às vezes temos que fazer bloqueios na coluna, né? Então são vários procedimentos que a gente pode fazer. Por exemplo, quem joga muito beach tênis, hoje está na moda, né? A gente vê muitos pacientes fazerem o que a gente chama de epicondilite lateral, que é uma inflamação de um tendão que fica aqui do lado do braço. A gente pode fazer uma infiltração com medicação direto. Então, existem vários procedimentos invasivos, esses no caso invasivos, e não invasivos também. Então, eu tenho no consultório um aparelho que chama terapia de ondas de choque, que são ondas mecânicas que a gente faz em região de tendão, região de músculo, muita paciente que faz fasciite plantar, esporão no calcanhar. A gente faz a onda de choque para tentar estimular uma regeneração ali naquele local. Então, assim, é uma gama de procedimentos, ainda bem que tem evoluído e cada vez mais saindo mais coisas. Então, assim, para dor não é, por isso que eu falo, não é mais só a dipirona e o paracetamol. Graças a Deus, a gente tem crescido e avançado muito na medicina e em tecnologias para ajudar no tratamento da dor crônica dos nossos pacientes. Excelente, bom que os pacientes que estão nos ouvindo já sabem que você possui na sua clínica, né, Sim, esses equipamentos, essas opções de tratamento várias. para poder ajudar esse Sim. paciente, A né? gente tem várias opções, infiltrações, temos a ondas de choque,
A gente faz esses procedimentos para enxaqueca também, que é bem interessante, é um tratamento bem legal. Então, assim, opção não falta, só não trata a dor quem não quer. Perfeito! Então você que está nos ouvindo, está passando aí por dor, procure o Dr. Guilherme Exato. Fogaça, que ele vai te ajudar. Bom, falando um pouquinho sobre tratamento, mas uma dúvida. Tem cura para fibromialgia? Ou o objetivo é somente a gente conseguir controlar esses sintomas, melhorar a qualidade de vida desse paciente? Infelizmente não tem cura. Infelizmente não tem cura. É uma doença crônica, né? Que acho que é um ponto interessante a ser abordado e para que as pessoas talvez não saibam, mas recentemente, na verdade, desde o ano passado no Paraná, já é considerado como uma deficiência física. Existe uma lei que foi aprovada em 2024 pelo Ratinho Júnior. E agora, no meio do ano, foi aprovada uma lei federal, que a partir de 1º de janeiro do ano que vem, federal, no Brasil todo, a fibromialgia vai ser considerada uma deficiência física. Então, já mostra pra gente que é uma doença crônica que não tem cura, né? Mas, sim, com toda certeza tem tratamento, com toda certeza tem controle, né? Várias pacientes, graças a Deus, eu recebo mensagem: doutor, eu voltei a fazer academia, doutor, agora eu consigo trabalhar, doutor, agora eu consigo brincar com meus filhos, agora eu consigo ter qualidade de vida, agora eu consigo dormir, agora eu consigo namorar meu marido, que às vezes é uma queixa que a paciente tem pra gente. Mas assim, eu sempre deixo claro, eu gosto muito de alinhar expectativas com os pacientes. Eu nunca prometo, a senhora vai ficar sem dor. Isso jamais, eu não tenho essa garantia. Mas o que eu quero pro meu paciente é devolver qualidade de vida. Porque às vezes, o que é qualidade de vida para você? Para mim, às vezes é uma coisa. Para mim, por exemplo, qualidade de vida é ir domingo ao parque. Para você, qualidade de vida é você conseguir sair e brincar com seus filhos no parquinho, por exemplo. Então, a gente tem pontos de vista diferentes. Mas o que eu quero é para aquele paciente, para a demanda daquele paciente, devolver qualidade de vida para ele. Talvez ele ainda tenha um pouquinho de dor? Sim. Mas que ele saia de uma dor nível 10 incapacitante, que ele não consiga fazer nada, que ele não consiga trabalhar, que ele não consiga viver, que ele não consiga interagir com as pessoas, para que vá para uma dor nível 4, nível 3, que ele consiga minimamente viver e fazer o básico da vida. Aí os pacientes falam: doutor, eu não consigo limpar a casa, eu não consigo cuidar dos meus filhos, eu não consigo fazer nada, eu fico de cama, 3 dias de cama, é uma prisão, né? Então eu falo, eu quero devolver a qualidade de vida para que você consiga viver minimamente. E claro, a partir disso é lucro, né? Tem, graças a Deus, pacientes que falam: doutor, eu estou sem dor, pra gente isso é uma vitória, né? Mas tem tratamento, tem controle, é possível, mas infelizmente a cura ainda, né? Ainda a gente não tem. E se Deus quiser, um dia teremos, Amém. né? Com a evolução da medicina, a Amém. gente vai conseguir. E como a mudança de hábitos, como prática de exercício, sono adequado, vão influenciar na resposta do tratamento? Nossa, isso é uma coisa que eu sou muito chato com os pacientes. Tem alguns que até torcem o nariz, viram um olho pra mim, o quanto chato que eu sou insistente com o exercício, tá? Assim, você pode pegar qualquer guideline, qualquer livro, seja da europeu, seja americano, seja da Sociedade Brasileira de Reumatologia, seja do IASP, que é a Instituição Internacional de Dor. Número 1, tratamento de dor crônica, não só fibromialgia, e exercício físico, tá? Por quê? O exercício físico, primeiro que ele vai liberar substâncias neurotransmissores, que a gente sabe, os neurotransmissores do prazer, mas um deles é muito a serotonina, que estimula aquela via descendente que eu falei pra você, que tenta frear a dor. Então isso já é um ponto positivo. Além disso, ele diminui a liberação das citocinas, que são proteínas, moléculas que são inflamatórias. Então o corpo da pessoa fica menos inflamado. Então se ele fica menos inflamado, consequentemente ele sente menos dor, né? E eu sempre faço uma analogia para o paciente seguinte, ó, a senhora tá tomando remédio tal. Esse remédio às vezes é caro, a senhora tá gastando uma fortuna com o remédio, mas a senhora não tá fazendo exercício. Se você, eu falo assim, se você não fizer exercício, você não vai melhorar. Você não vai melhorar, não adianta. Eu faço a analogia assim, é como se a senhora comprasse vários carros. Vamos ver, as medicações são os carros que a senhora compra. A senhora compra Ferrari, compra Porsche, compra o remédio mais caro na farmácia. Mas o exercício é o combustível. O que adianta você ter uma Ferrari na garagem
se você não tem um combustível para tirar ela da garagem, para você conseguir chegar no seu objetivo, que é ter qualidade de vida, né? Então eu sempre faço essa analogia daí eles entendem assim, opa, não, realmente. E eu falo, remédio não vai fazer efeito enquanto a senhora não fazer exercício. Aí eles ficam... E toda a consulta eu vou perguntar, tá fazendo exercício? Tá fazendo exercício? Tá fazendo exercício? Eu sou o general. E o sono, a gente até, como eu falei lá, né, a gente ia falar um pouquinho mais pra frente, o sono também é muito importante, tá? Primeiro que durante o sono a gente libera um hormônio chamado cortisol. Esse cortisol, quando a gente dorme de uma forma inadequada, ou seja, porque a gente não dorme, ou seja, porque a gente dorme, tem um sono picado, né? Muitos pacientes falam, eu acordo muito durante a noite, ou eu acordo às 4 da manhã e não consigo dormir mais. A gente começa a fazer picos de cortisol. Esse cortisol fica em excesso no nosso corpo. E é um hormônio do estresse, né? Então, ele inflama o nosso corpo e estimula as áreas do cérebro que geram dor. Então, às vezes eu falo para o paciente que eles não dormem bem, a hora que eles acordam no pé da cama já tá a dor lá esperando eles, já de prontidão para eles sentirem dor. Então, às vezes, um dos pontos do tratamento é mexer com medicações do sono. Então, às vezes, tem que começar com alguma medicação que ajude o paciente a dormir melhor, controlar o sono. E um ponto muito importante é a parte alimentar, tá? Um ponto muito importante que os últimos estudos têm trazido pra gente é a importância da interação do intestino com o cérebro. Então, tem se falado muito hoje de desbiose intestinal, desbalanço das bactérias boas, bactérias ruins, né? A perda de barreira no intestino. Então, fora do cérebro, o intestino é o segundo lugar que mais tem neurônios no nosso corpo. Então, se a gente tem um intestino inflamado, com mais bactérias do mal do que do bem, ele está inflamado e está mandando sinais para o cérebro. Esses sinais são captados para o nosso cérebro como dor. Então, às vezes, eu tenho que regular. Uma coisa que muitos esquecem de perguntar. Os pacientes falam, nossa, ninguém nunca me perguntou isso. Mas eu pergunto, a senhora vai ao banheiro? Tem um hábito intestinal bom? Como está a alimentação? Nananã. E alimentos, assim, inimigos, né? Eu não gosto de usar a palavra inflamatórios. Mas alimentos que são inimigos do intestino, vamos dizer assim. Açúcar, com certeza. O álcool, né? E em certo grau, um pouquinho o glúten. Mas assim, álcool e açúcar, eu falo, pelo menos aí uns 90 dias no início do tratamento, tentar cortar, tentar tirar, pra gente tentar regular. E às vezes tem que dar medicação para ajudar a regular essa microbiota, esse intestino do paciente, para que ele funcione da maneira correta e corte esse eixo do intestino com o cérebro e a dor dele melhore também. Nossa, excelente, doutor. Excelente esclarecimento. Bom, agora a gente vem para a pergunta de pacientes que enviaram para você através da plataforma Maravilha. Guia Saúde. A paciente perguntou: eu convivo com dores há anos e nenhum exame mostra alteração. Isso pode ser fibromialgia? Pode, com certeza. Volta muito naquilo que a gente falou anteriormente sobre a dor crônica e a dor aguda, né? Talvez lá atrás ela teve uma lesão, uma tendinite, uma artrose na coluna, uma hérnia, uma inflamação, não foi tratada da forma correta e teve essa sensibilização do cérebro que a gente comentou mais cedo, né? E gerou uma dor crônica. E hoje ela vai lá e repete o exame e não acha nada. O problema inicial já se resolveu. Agora o problema tá aqui, o problema tá no cérebro, o problema tá no sistema nervoso, né? Então, por isso que às vezes os pacientes falam, eu faço exame, eu caço exame, eu não acho nada. Sangue, ressonância, tem paciente, eu quero fazer ressonância do corpo inteiro, porque dói tudo. Eu falo, não adianta, não é assim que funciona, né? Então, o paciente ele tá sensibilizado. Então, por isso que às vezes o paciente chega muito frustrado. Eu me revirei, já fui em eles chegam assim pra mim, né? Você é minha última esperança. Eu já passei em tal médico. Sim, é muita responsabilidade. Eles chegam pra mim e falam assim, ó, já passei em tal médico, tal médico, tal médico, tal médico, tal médico. E eu fico assim já, né, preocupado. Falei, ah, meu Deus do céu, que responsabilidade. E nenhum exame deu alterado. E eu tenho dor. Eu falei, calma, né? Assim, daí eu explico tudo, isso que eu expliquei pra vocês, aí eles ficam mais tranquilos, a gente começa a tratar, aí o paciente começa a melhorar. Então, assim, sim, é possível não ter, porque até pra fibromialgia, infelizmente, não tem um exame específico ainda, né? Então é possível que lá atrás você tinha alguma coisa, hoje não tem mais. E agora o seu cérebro tá sensibilizado e tá
fazendo com que você tenha a sensação de dor constantemente. Por isso. O paciente mandou assim: o frio piora muito as minhas dores. Isso é normal em quem tem fibromialgia? Muito normal, tá? E em várias dores, na verdade, não só na fibro, tá? Todas as dores crônicas tendem a piorar no frio. É o clássico avózinha que fala que sabe que vai chover. Tem muitas essas lendas, os nossos pacientes falam: ah, meu filho, eu tenho artrose do joelho, eu sei quando vai chover, porque meu joelho começa a doer. Tem paciente que fala isso, mas faz total sentido, tá? Primeiro porque a pressão do ar muda, e isso gera uma pressão ali, faz a dor aumentar. Mas em relação ao frio especificamente, na verdade, ambos os extremos de temperatura, tanto o frio quanto o calor. O frio específico, que é a pergunta que que o paciente fez, primeiramente, no frio você se mexe menos. Então a circulação ali fica parada, você se move menos, você sente mais dor. Isso é lógica, né? Porque a gente precisa de mover os músculos, mover as articulações para que tenha uma circulação ali local e ela se aqueça e tenha menos dor. E também as contraturas musculares aumentam no frio, né? Então a gente tem os músculos mais contraídos, a gente tende a ficar nessa posição mais assim no frio, né? E isso faz com que as dores aumentem. Então é super comum o paciente falar. Às vezes eu tenho que desligar o ar-condicionado da sala, porque o paciente entra na sala e fala: doutor, eu entrei na sua sala, eu sou calorento, eu desligo o ar, doutor, tô com muita dor. Ó, o frio do ar-condicionado tá me fazendo gerar dor. Então eu desligo o ar e a dor dele melhora. Então ele faz essa contração muscular e é instantâneo, sim, a dor dele aparece. É muito comum. E por fim, a última paciente enviou: tomo remédio há meses, mas ainda sinto dor. Existe outro tipo de tratamento que possa ajudar? Sim, com certeza. Isso volta muito naquilo que a gente falou anteriormente, né? Talvez o que ela estava tomando não era tratamento de fibromialgia, para começar, né? Então a gente sabe que tem classes de medicações para depressão específica, classe de medicações para ansiedade específica, classe de medicações para o sono específicas que vão atuar na fibromialgia. Então, às vezes, esses pacientes não estavam usando as medicações certas. Segundo ponto, combinação. Então, como a gente falou, cada um tem o seu próprio protocolo, cada um tem a sua própria combinação necessária de acordo com as demandas de cada um, né? E o terceiro é saber se as doses estavam corretas, né? Porque às vezes eles usavam doses baixas, não tentou chegar em doses altas ou doses otimizadas na dose certa, na combinação certa, e por isso o tratamento não foi feito na forma completa, não chegou até o máximo, né? E também, como eu falei, tem medicações que pacientes não vai dar certo. Tem medicações que, infelizmente, o paciente não vai acertar de primeira. A gente, às vezes, tem que trocar 3, 4 vezes o mesmo remédio, pensando na mesma classe ali, para encontrar algum que faça sentido para aquele paciente. Então, sim, tem como essa paciente encontrar o tratamento certo e associar, às vezes, por exemplo, faltou uma terapia, faltou uma fisioterapia, faltou um procedimento em conjunto com a medicação, né? Então, isso tudo tem que ser pensado tudo junto. Perfeito. Bom, agora a gente vem para um jogo de perguntas rápidas com até 30 segundos para responder, Perfeito. que são os mitos e verdades. É verdade que a fibromialgia é uma doença psicológica? Sim e não. Não, a resposta não. Então, ela é taxada como psicológica, né? Muitos pacientes ouvem alguém falar: ah, isso é coisa da sua cabeça, isso é coisa, você tá doida. Não. Tem um componente psicológico, que a gente falou anteriormente, mas também social, onde a pessoa está se inserida. Tem o componente biológico, que a gente falou, parte do sistema nervoso. Então, é um conjunto de componentes. Mas falar que a fibromialgia é uma doença psicológica, totalmente errado. Senão, qualquer antidepressivo trataria sozinho e já estava tudo resolvido. Então, não é uma doença psicológica. É verdade que a dor crônica pode ser controlada, mesmo sem remédios, em alguns casos? Sim, com certeza. Então, por isso que eu sempre friso ali o exercício pro meu paciente, né? Tanto que eu falo para ele, ó, lá na frente, quando a gente for começar a tirar a sua medicação, porque eu falo pro paciente, ó, eu tô começando seu remédio hoje, mas eu não vou ficar com você para sempre com esse remédio, eu te prometo. Eu quero um dia tirar o seu remédio, mas eu preciso que você esteja fazendo exercício sagradamente. Por quê? Lá na frente, quando você estiver sem dor,
tomando a medicação certinho, fazendo o exercício certinho, eu posso começar a tirar seu remédio. Mas se você não estiver fazendo o seu exercício, quem garante que a hora que eu tirar o remédio, a dor não vai voltar, né? Então, sim, faz parte, não exclusivamente, tá? Eu acho que não posso falar que as medidas não farmacológicas exclusivamente vão ajudar, mas elas são essenciais e por vezes eu coloco como mais importantes do que a medicação, com toda certeza. E por último, é verdade que quem tem fibromialgia não pode fazer exercício físico? Ah. Bom, acho que a resposta já tá dada, né? Deve, é obrigatório. Eu vou cobrar sempre. Eu já que expliquei para vocês toda a base biológica, né, do exercício físico é muito necessário, tá? Os pacientes às vezes eles ficam um pouquinho receosos. Eu tento tranquilizar eles. Eu falo, eu sei que vai doer. Dói mesmo. Dói pra mim, dói pra você, dói pra ele. Todo mundo que vai começar uma academia, por exemplo, fica aquela semana quebrado, né? Mas o problema é que na fibromialgia essa dor ela é elevada a 1000, né? Eu falo, tenha paciência, comece no seu tempo. Começa, mas vou uma caminhadinha. Começa com 10 minutinhos, vai pra 15, vai pra 20, vai aumentando. Entra num pilates que tem menos impacto, entra numa hidroginástica que tem menos impacto. Mas o exercício deve fazer parte da rotina do paciente que tem fibromialgia, com toda certeza. Excelente, doutor. Bom, a gente chegou ao final do nosso podcast e foi um imenso prazer te receber aqui. Né? Agradeço sua simpatia, a forma com que você conduziu aqui foi muito legal, né? Muito esclarecedora. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo. Então, aquele paciente que às vezes já buscou tratamento ou que ainda tem receio, né? Ou quem já está fazendo algum tipo de tratamento para fibromialgia. Então, que mensagem você gostaria de deixar para os pacientes que estão nos ouvindo? Bom, eu acho que o mais importante é vocês saberem que fibromialgia tem tratamento, tem controle, né? Não fiquem sentindo dor. Dor é uma prisão para muitas pessoas. Eu não quero que vocês passem por isso. E a dor impede com que muitas vezes você trabalhe, dê sustento para sua família. A dor impede com que você interaja com os seus familiares, com seus amigos, às vezes marido, esposa, namorado, namorada. Então, ninguém merece e não é normal sentir dor. Tá? Algumas pessoas podem até falar, alguns médicos, inclusive, podem até falar: essa dor você vai ter que se acostumar com ela. Não, isso é uma mentira, isso é uma mentira. Dor tem tratamento, a gente tem várias possibilidades de tratamento, estou à disposição, vão ter meu Instagram marcado aqui nesse podcast, vocês podem entrar em contato comigo, eu tô aqui para ajudar vocês a entender melhor o caso de vocês. Espero que vocês tenham entendido que cada caso é um caso, né? Então, eu tô te esperando para a gente poder conversar, para eu poder entender melhor as suas demandas, as suas necessidades e a gente possa encontrar, com toda certeza, o melhor protocolo, o melhor tratamento para você aliviar a sua dor e recuperar a sua qualidade de vida. Muito obrigada, Dr. Guilherme. Foi um imenso prazer te Obrigado receber aqui. Obrigado, eu que agradeço.